Olá pessoal, bem-vindo ao canal Psicoanálise. Nesse segundo vídeo eu vou falar então aqui da fórmula da mente, tá ok? Que é essa aqui, né? De acordo com o livro Teoria da Gangorra, tá? Então eu vou dar uma explanação assim resumida nesse momento para não ficar um vídeo muito longo. E nos outros vídeos eu vou acrescentando e vou detalhando mais, né, o que for necessário. Então vamos dizer o seguinte, a mente é como se fosse o cérebro, vamos dizer assim, seria uma projeção do cérebro, tá ok? Então eu vou considerar, né, aqui na teoria da gangorra, um mundo do inconsciente, que seria toda essa parte aqui, ó, tá? Tudo isso seria o inconsciente da mente, tá ok? E aqui nós teremos o consciente, a consciência. Essa consciência aqui, eu vou usar a terminologia que os amigos hoje em dia da psicanálise usam, que chamam de eu. Tá? O eu, que é o sujeito. Né? No caso, vamos tirar o sujeito, vai. É o indivíduo, é a pessoa. Tá? Então aqui, na consciência, nós temos um indivíduo, nós temos uma pessoa, nós temos um eu. Tá ok? Um eu. E aqui no inconsciente, eu vou aproveitar um pouco a terminologia que o Lacan colocou, né, que a gente poderia dizer que tem um sujeito do inconsciente. Esse sujeito do inconsciente, na minha teoria aqui na gangorra, é o ego inconsciente, tá ok? A diferença é que esse sujeito aqui no inconsciente, ele é dividido, tá ok? Ele é dividido, como a gente está vendo aqui, ó, em três instâncias. A R2, a R3 e a R4. Tá? Então são três instâncias que comporia esse sujeito do inconsciente. E na consciência nós teremos a R5, que é o eu, né? Que é o indivíduo, a pessoa da consciência. Tá? Então vamos dizer que a mente ela começa assim, vamos dizer, o seu protótipo aqui na relação R1, que é a ligação da mente biológica com o corpo. Nesse momento, como nós vemos aqui na R1, né, isso aqui seria o ego em si. O ego, ele está, vamos dizer assim, em simbiose com a mãe. Né? A mente da criança, a mente do bebê está em simbiose com a mãe. Então, na realidade, ele não conhece o objeto ainda. Ele não conhece que existe outra realidade fora ele. Por isso que ele é completo, olha. Pode ver que o ego aqui no caso, ele é representado aqui por esse símbolo aqui escuro, preto, negro, porque na realidade ele sente como se fosse uma completude. Mas na realidade ele não é essa completude. Ele tem uma ligação com a mãe. Tá ok? Só que ó, ele ainda não tem esse conhecimento, ele não aflorou. Tá ok? Então esse é o nosso protótipo, vamos dizer assim, inicial de mente. Tá? O R1 dependente da mãe, mas sem saber disso. Tá ok? Isso aqui na psicanálise, Freud colocou como se fosse o campo do ego narcísico, vamos dizer assim, primário. Tá ok? Seria assim a origem, né, do ego e do narcisismo em si, que faz parte, né, da estrutura. A partir do momento que a criança já está formada, antes de nascer, né, um pouco antes dos 9 meses, né, que seria o período ideal para vir à luz, ela já está, vamos dizer, sensível, ela já está computando, vamos dizer assim, a mente está computando junto com o cérebro as sensações, tudo que ocorre com o corpo da mãe, com o corpo dela. Tá, okay? Então ela é bem assim como fosse sinestésica, muito corporal. No momento do nascimento, há uma grande diferenciação desse estágio aqui, ó. Tanto é que aqui essa seta significa que há uma passagem do ego da estrutura biológica aqui, que é o inconsciente ativo, né? Que é o lado somático, o lado biológico da mente, né? Que está coligado ao cérebro, né? Isso aqui seria a ponte entre o cérebro e a mente, tá? E nesse sentido aqui, quando a criança nasce, ela passa a viver aqui em outra instância, outra situação, que automaticamente vai haver uma subdivisão em três condições aqui, três categorias, tá ok? A posição aqui R2, tá? É uma situação onde o ego já sente essa diferenciação, porque ele nasce já com sensações ambientais, tá ok? Então aqui nós veremos aqui o ego do bebê, né? Já em separação com a mãe e ele em relação com a mãe. Aqui se estabelece a primeira relação do ego com um objeto, que no caso esse objeto será a mãe. A mãe e qualquer outra coisa que venha entrar em relação com o ego, porque na psicanálise tudo é objeto. A menos o ego, vamos dizer assim. Vamos dizer que o ego seria uma polaridade que ele se nega como objeto, mas ele também
tem uma parte objeto. Vocês percebem aqui, ó, que ele tem uma parte branca, né, que seria a parte dele objeto, tá ok? Então, ao mesmo tempo que ele é um ser faltoso e ele tem uma parte objeto. Então, isso denota o quê? A estrutura assim do ego, que é incompleta, que é uma estrutura que vai precisar estar em relação, né, o tempo todo com os objetos. E isso é que se estabelece, né? Ele está em relação com um objeto diretamente e com vários outros que têm a ver com essa relação, tá? Porque isso aqui, na linguagem da psicanálise, é onde vai ocorrer transferências, tá ok? Quer dizer, o ego em relação com um objeto vai estar sempre em ligação com outros objetos de uma forma fantasmática, uma forma não materializada ainda, tá? Mas só que esse objeto não materializado, ele tem interferência nesse objeto aqui material, vamos dizer assim, né? E a qualquer momento pode haver uma troca de posição. Esse objeto que está aqui, ele pode pular para cá, para em relação com o ego, e esse vir para essa posição. Então há uma intercambiação aqui, tá? Essa relação do ego com os objetos é permanente, e olha, pelo sentido da seta que vocês verem, não tem como, vamos dizer assim, sair disso. É uma posição assim, de separação estática, como Freud colocou quando ele falou do narcisismo. Tá ok? Então, vamos dizer assim, vai estar sempre em oposição, e é aqui que entra a ideia do Freud da gangorra, porque são duas polaridades que vai, como quem diz, tender a uma mudança de sentido aqui até certo grau. Ó. Vamos dizer que aqui seja o balanço da gangorra. Ó. Ela vai estar tendendo a fazer esse movimento aqui, ó. Certo? E isso seria a gangorra. Tá ok? Então a tendência é que esse objeto ele pode estar nessa posição, como ele pode descer um pouco para cá até esse limite. Ao passo que o ego, ele vai estar aqui nessa posição, como ele também pode subir para cá até esse certo limite. Então esse pontilhado aqui seria o limite de movimentação para o ego, né, numa posição de inferioridade, tá? Ele vai estar se movimentando mais dentro do âmbito de um campo de inferioridade, como objeto, né, está no âmbito de superioridade, mas ele também pode se movimentar de maior para menor superioridade, tá, de poder, de valor, né, e o ego aqui numa posição de inferioridade menor, né, ou maior, tá, de acordo com esse movimento. Então há um movimento de gangorra, tá, porque quando um desce, o outro sobe. Quando o outro desce, o outro sobe. Então isso é que representa a ideia do Freud da gangorra. Então por enquanto eu vou deixar só esse aspecto para a gente não perder muito tempo e ficar muito carregado. Fora essa relação que é R2, esses R's aqui inclusive, deixa eu voltar a definir, o R é de relação. Então a primeira relação, R1, a segunda relação, R2, a terceira relação, R3, a quarta relação, R4 e a quinta relação, R5. Então vamos dizer que depois da relação R2 temos a R3. A R3 é o movimento do ego em relação ao objeto. Ele quer o quê? Ele quer uma fusão. Ele quer voltar ao estágio da R1. Então quando o ego se estrutura na R2, o desejo dele e a movimentação dele é querer retornar para o R1. É como se fosse a tendência de querer voltar ao útero. Porque aqui no útero ele se sentia completo. Ele não se via faltante. Né? Isso aqui deixa pra gente a nossa sensação de nirvana, de paraíso, né? De um mundo perfeito, tá ok? Então na R3 a busca dele é isso, é se juntar novamente com o objeto, tá? A setinha, vocês podem ver que aqui já mudou de sinal, ó. Agora a setinha, ela se aproxima, ela busca se encontrar com o objeto. E o objeto nessa posição aqui, ele está sensível também a querer se encontrar com o ego. Então é um movimento duplo. O objeto vem em busca do ego e o ego vem em busca do objeto, até um certo limite. Tá ok? Eles nunca vão se encontrar totalmente 100%, mas vai ter um grau de proximidade. Tá ok? E essa proximidade, vocês veem que tem aqui, ó, 3 graus. Ó. Grau 1, grau 2, grau 3, tanto para o ego como para o objeto. Essa representação aqui, eu posso dizer que seja o seguinte, nessa aproximação maior, máxima, de 1, seria a relação de paixão. Um grande envolvimento, um grande desejo, um grande prazer com o objeto, do ego com o objeto. Então se estabelece a R1, tá ok? Seria uma posição de paixão. É a aproximação mais forte e o sentimento mais forte entre os dois elementos. Depois da relação R1 temos a relação R2, tá? Seria a relação de amor. Tá ok? Então já é uma relação também calorosa, também prazerosa, que seria o amor. Mas não é tão totalizada, tão, vamos dizer assim, ilusória como a R1. Que na R1
chega a beirar uma sensação de completude, de mistura, de não separação. Chega nesse limite, né? Ela não vai se confirmar, mas ela é o que mais se aproxima dessa fusão total aqui. O amor já é uma relação um pouco mais tranquila, mais amena, mas também é uma relação forte, né? Então a R2, R2, R2. Depois dessa relação, nós teremos a R3, que aqui seria uma amizade. Tá? O R3 ó, mais afastado, R3 mais afastado. Então, pela cor aqui, talvez, não sei se no vídeo está dando para ver direito, ó, a relação de paixão, eu estou usando aqui a cor vermelha, que a paixão é vermelha, é quente, é uma coisa, é um fogo, é uma coisa que consome a gente, que tira a gente do nosso eixo, né? A paixão é avassaladora, é até química, né? É até química no caso aqui, né? Depois dessa situação que é momentânea, por causa até da química, que é o que torna ela tão forte assim, e tão assim, perturbante, né? Nós temos o amor, que é uma relação mais tranquila. E aqui eu coloquei a cor rosa do amor. Então já é uma relação um pouquinho mais afastada, mas também prazerosa, que o ego também busca e se satisfaz. E após esse passo nós temos que ter uma relação azul, que é uma amizade. Eu estou usando a cor azul como simbolizando a amizade, o afeto. Então a gente pode notar que o afeto positivo na mente inconsciente vai acontecer sempre aqui na R3. Tá, ok? Aqui seriam as relações de amor, de afeto, né? de empatia, relações positivas, onde o objeto ele quer se amalgamar, se juntar com o ego, e o ego quer se amalgamar com o objeto. Quer dizer, o objeto quer se juntar ou aceita que o ego, vamos dizer assim, o capte, né? que o ego faça uso, que o ego o tenha, vamos dizer assim. Né? Aqui tem uma outra relação que eu posso deixar para falar depois, né? Porque senão vai ficar muito carregado. Né? Eu vou deixar assim por enquanto. Tá? Depois eu vou explicar nos próximos vídeos o que é esse outro objeto fantasma que aparece. Assim como aparece na R2 um objeto fantasma, na R3 também tem um objeto fantasma, que ele pode aparecer aqui acima ou aqui abaixo. Então a R3 é isso aqui, certo? Uma relação que serve para compensar e dar uma segunda vida para o ego do R2. O ego R2 ele sempre vai estar querendo uma complementação de relação. Tá? Ele nunca vai ficar nessa posição aqui sozinha. É ele mais uma outra relação, que seria o quê? O R3 ou um R4. A R4, vocês veem que pela posição, que é um ego já sobre o objeto. Então aqui ele denota um grau de poder do ego sobre os objetos. Então aqui o ego ele é dependente e carente dos objetos, certo? Aqui ele sente a carência, sente a falta e é o estímulo dele buscar o objeto. Então ele vai buscar o objeto aqui na R3. Tá, ok? Ele vai buscar a relação, vai buscar ter um domínio, conquistar, usufruir do objeto aqui na R3, certo? E além dessa busca aqui, que é uma busca de amor, ele vai estar aqui na R4, numa posição de poder, de usufruir, de dominar e ter, vamos dizer assim, na sua posse, para o seu gozo, para o seu prazer do objeto. Então, o que vocês notam aqui de diferente nessa situação? Na R4, o ego está sobre o objeto. Ele tem poder sobre o objeto. Na R2, o ego está inferiorizado, está sob o objeto. Então eu denominei essa relação R2 de um complexo, porque aqui vai tudo que, quando o ego se sentir inferior, tudo que vai acontecer onde o ego se sente inferior e o objeto se superior, vai ser registrado nessa instância aqui, que seria o que é R2. Aqui eu denominei um complexo de inferioridade. Tá, ok? O ego aqui ele vai se sentir sempre inferior ao objeto. E isso não é uma posição satisfatória, não é uma posição feliz para ele. É uma posição de ansiedade, de angústia, de sofrimento. Tá, ok? Aqui na R3 já é uma posição de um certo gozo, um gozo parcial do ego, porque você vê que ele está numa posição mais equilibrada aqui. Tá? Então seria como se fosse uma posição não ideal, mas também não tão ruim. Né? É uma posição média, né? Posição favorável. Essa relação aqui, essa instância, eu denominei de complexo de igualdade. Tá, ok? Então aqui é um complexo de inferioridade, o ego é inferior ao objeto. Complexo de igualdade, o ego está ali irmanado com o objeto. Né? E aqui nós temos a R4, que eu denominei complexo de superioridade. Aqui o ego ele se vê como poderoso, como tendo condições, capacidade de usufruir, de obter e de usar o objeto. Tá, ok? Então aqui na R4, essa é uma situação aqui que, vamos dizer assim, é o que o ego mais busca.
Porque ele estando nessa posição, essa posição você pode ver que ela anda, ela vai bater aonde? Ela vai bater na R1. Então a R1 aqui é como se fosse um chamariz, é como se fosse um canto de uma sereia para que o ego busque vir para essa relação, certo? Então quando o ego está aqui, o R1, vamos dizer assim, se sente incomodado, não se sente satisfeito. Ele sofre junto com o R2 aqui. Na R3 já tem um gozo parcial, mas você vê que é parcial, né? Não é um gozo completo como aqui, que ele está todo completo. Ele sente também uma certa condição não tão favorável. E na R4 é como se fosse a proximidade, a chance de voltar para essa situação aqui. Então, resumindo, a mente inconsciente ela sempre quer voltar a perfeição. Ela sempre quer voltar àquele sistema de homeostase onde não existe falta, não existe sofrimento, que é como se fosse o nirvana, o paraíso, o céu, tá ok? Então é isso. Essas são as posições do ego, tá? No inconsciente. No caso seriam as 4 posições, tá ok? Então aqui nós vamos ter a R5. A R5 já é uma posição da mente quando ela está para a realidade. Tá ok? Ela está em contato com o real. O real é o quê? É todo mundo objetivo de fora da mente, né? Que a mente capta o real, que é o quê? Uma realidade da mente. Tá ok? Nessa R5 aqui, eu tenho 3 posições do indivíduo, porque ele completo não quer dizer que ele é completo, mas ele se sente completo. Ele necessita dessa sensação para ele poder se manter estruturado perante o objeto. Tá ok? Porque aqui o ego, a mente consciente, ela precisa focar, ela precisa, vamos dizer assim, polarizar para poder trabalhar, para poder enxergar e para poder se movimentar. Então o objeto, quando aparece para o indivíduo, para a pessoa aqui na consciência, ela vai apontar diretamente para um indivíduo completo. Aí só que vai dizer o quê? O objeto aqui vai ser inferiorizado a essa pessoa, esse indivíduo. Ele vai estar em posição de igualdade, o objeto com ele, ou ele vai estar em posição de inferioridade. Tá ok? Então, resumindo, essa aqui é uma posição da consciência, que eu não vou falar muito, né, porque a gente já conhece muito da consciência, né, mas você vê que tem uma relação de que um pode pular para cá. A consciência, ela pode voltar, submergir no inconsciente, tem uma ligação no inconsciente, tá ok? Pode causar certas manifestações no inconsciente, assim como o inconsciente vaza para a consciência e também que interfere. Hoje a neurociência já fala, e é sabido, né, como Freud determinou, que o inconsciente tem um grande poder na mente. A estrutura inconsciente manda mais na mente do que a consciência. Tá, okay? Ela tem um poder assim avassalador. E a estrutura do inconsciente é afetivo narcísico. Tá? Esse é o grande mote, é o grande diferencial da fórmula da mente da teoria da gangorra. Ela quer dizer o quê? Que a mente inconsciente ela é movida pelo narcisismo afetivo. O ego é uma instância da mente onde o sujeito ele é totalmente afeto. Ele não é tão razão, ele não é tão lógico. Ele vai se movimentar aqui através do prazer e do gozo. Tá ok? E para complementar, eu disse que o amor, o afeto, a empatia, os positivos, são sempre na R3. A questão do desejo sexual, da busca dessa relação sexual, estaria mais para R4 aqui, tá ok? Então o sexo aconteceria aqui, né, o desejo, a pulsão sexual na relação R4, tá ok? E aqui seria a posição no R3 do amor, tá ok? A posição assim, onde a gente busca uma interação com o objeto, uma posição assim, mais de os dois usufruírem da relação. Né? Ao passo que o sexo aqui na R4 é uma relação que cada um vai estar usando o outro como objeto. Tá? Então, falando isso, é um pequeno sobrevoar, tá? Sobre a fórmula da mente da teoria da gangorra. Nos próximos vídeos eu vou detalhar mais, até usando exemplos, mas isso aqui é só para vocês captarem mais ou menos como é a estrutura. Como diz, aqui dá para você ler muita coisa. A fórmula aqui ela é complexa porque ela está carregada de muitos significados. Né? Como diz o Lacan, aqui tem vários significantes, né? Tem cadeias de significantes que lembram o cérebro, que são cadeias de neurônios, né? Neurônios complexos, tá? Ligações. Então a coisa a gente tem que analisar por parte e vários exemplos, várias situações para a gente poder captar e formando, né, esse quebra-cabeça. Então por enquanto é isso nesse vídeo, né? E agradeço a atenção de vocês e vamos para o próximo que eu vou continuar esclarecendo, usando exemplo para aplicar a teoria da gangorra aí. Valeu e obrigado, até o próximo vídeo.